Para entender aqui, questão do financiamento Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2, 3 e 4. Partindo do imóvel de 450 mil. 450 mil vai enquadrar na faixa 4. Por que faixa 4? Porque faixa 4 é imóveis de 350, então 351 até 500 mil. Então, esses imóveis ele vai encaixar na faixa 4. Faixa 4 Minha Casa Minha Vida tem que ter uma renda de 8.600 até 12 mil. Então, a pessoa que tem 8.600 a 12 mil, faixa 4. Mesmo que a pessoa não tenha a renda de 8.600, mas ela vai comprar uma casa de 360 mil, já não é faixa 3, é faixa 4. Então, para a pessoa se enquadrar na faixa 3, tem que ser imóvel até 350 mil. Passou, já vai para a faixa 4. Qual é a diferença da faixa 4 para a faixa 3, para os valores? É a questão da taxa de juros. Porque a taxa de juros no faixa 3 vai estar ali em torno mais ou menos de uns 8,40, 8,50 anual. Faixa 4 já começa a pegar ali 10%, 9,5%, tá? Então tem essa questão de taxa de juros, por isso que é interessante às vezes tentar jogar na faixa 3. Sabendo disso, a entrada para esse imóvel, vamos dar um exemplo aqui, 450 mil é o valor da venda. A pessoa tem que comprovar no máximo até 12 mil, mas com 11 mil aqui, 11.500 já é suficiente para pegar 80%. Então o banco ele libera 80% em cima do valor da avaliação. Então se o imóvel for avaliado em 450, a entrada vai ficar aqui 20%, porque o banco paga a maior parte, 80%, e 20% de entrada. Então ficaria 90, né, Paulo? Isso, né? 90 90 mil. Agora, se a gente usar uma estratégia da avaliação ser mais alta, vamos supor que o engenheiro avalia essa casa aqui ó, em 500 mil. Então, se o engenheiro avaliar em 500 mil essa casa, 500 mil, o que vai acontecer? O banco vai liberar 80% de 500 mil, que é 400. Então, o banco paga 400, e aí 400 que o banco paga, menos o valor da venda, que é 450, ficou quanto de entrada? 50. Então, você ajuda o cliente reduzindo a entrada. E aqui é uma parcela a partir de 3.300. 3.300, 3.500 de parcela. Beleza, faixa 4. Agora vamos para faixa 3. Ó. Faixa 3. Faixa 3 vai ser esses imóveis aqui, ó, de 250 até os 350. Então, esses imóveis ele entra tudo na faixa 3. Faixa 3, só que ele tem algumas variações de renda, tá? Faixa 3 aqui, ó, para 250, é uma renda de 5 mil. Então, ele está na faixa 3, porém, para esse imóvel, para esse valor, precisa de 5 mil de renda. Com 5 mil de renda, o banco vai liberar 80% em cima desse valor, que é 200 mil. Liberou 200 mil, ou seja, a entrada ficou o quê? 50. Aí vem a estratégia, se o imóvel for avaliado em 280, 290, né? Esse outro imóvel aqui, ó, 280, continua na faixa 3, só que aqui precisa de um pouquinho mais de renda. A renda aqui de 6 mil reais. O banco vai liberar 80%. Aí, como eu falei, se usar a estratégia de diminuir a entrada. O imóvel de 350, que é o último no faixa 3. Então, no faixa 3, a gente toca 350 mil. Aqui, ó, precisa ter de renda a partir de 6.900 e não pode ultrapassar de 8.600. Porque se eu ultrapassar de 8.600, aí vai para a faixa 4. Então, nessa categoria, aqui o banco vai pagar 80%, que é 280 mil, e o restante é a entrada, que vai ficar em torno de 70 mil. Então, esse aqui, faixa 4 e faixa 3. Faixa 2. Faixa 2, o que acontece? Quase que aqui em Foz não tem, são poucas casas, tem 200, 210 mil. No faixa 2, aqui a pessoa com uma renda de 2 mil até mais ou menos uns 3.200, vai pegar 80% em cima de 200. Só que se a pessoa tiver uma renda baixa, vamos supor, ó, tem 2 mil de renda, 1.800 de renda, e a pessoa vai comprar uma casa de 200 mil e tem filho, ela vai ganhar um subsídio federal. Esse subsídio federal vai chegar a uns 55 mil reais. Então a pessoa pegou pouco financiamento, porém, por ela ter uma renda baixa e ter filho, o governo vai suprir, vai dar o máximo de subsídio, que é os 55 mil. Com isso, ela reduz a entrada e a parcela do financiamento fica baixíssima, vai ficar aqui em torno de 600 reais, 500 e poucos reais a parcela. Só que esse imóvel aqui é mais lá no cantinho da cidade, né? Lá no Parque da Lagoa, lá no Jardim Bairros, né? Porém, todas as pessoas têm condição. Eu falo o seguinte, todo mundo que hoje trabalha, tanto formal ou informal, consegue financiar uma casa.
só não consegue escolher. Mas o imóvel aqui é uma jornada. Você começa hoje com um imóvel que não é seu sonho, porém você vai crescendo. Marcão, e a entrada aí, parcela a entrada? Como que faz? O construtor parcela a entrada, a construtora vende direto, faz o financiamento direto? Como que é o parcelamento da entrada? Boa pergunta, Vinícius. As pessoas sempre falam assim, tem que ver a entrada com o construtor, né? Com o construtor, ou com quem está construindo, parcela a entrada. O que acontece? Tem imóveis que parcela a entrada e tem imóveis que não parcela a entrada. Eu vou te falar, qual é o imóvel que parcela a entrada? O imóvel que parcela a entrada são empreendimentos pelo governo federal, Minha Casa Minha Vida, junto ao governo do estado, que é o Coapar. Esses empreendimentos, o que é empreendimento? Casas fechadas num espaço, chamado condomínio. Só chamado condomínio, não que seja um condomínio. São casas de 40 casas, 60 casas dentro de um espaço só. Essas casas são feitas apoio produção. O que é apoio produção? A Caixa Econômica entra com o recurso na frente para a construtora. Então, essas casas, o governo do estado dá R$20.000 para subsidiar a entrada, para reduzir a entrada. E ainda, o construtor ele consegue parcelar a entrada no tempo de construção. Por quê? Porque ele vai entregar a casa daqui 24 meses, daqui 36 meses. Aí, com isso, ele parcela a entrada nesse período. Beleza? Por quê? Porque a casa está sendo construída. Então, ele consegue parcelar, porque ele não entregou as chaves ainda. Agora, casas prontas. Casas prontas, o construtor já colocou o dinheiro na frente, já construiu toda a casa, já teve todo um custo. Ele vai receber a maior parte da Caixa Econômica, que é o financiamento, e ele precisa receber a menor parte, que é do cliente, os 20%. Então a Caixa paga 80%, e o cliente paga 20%. Se entrega as chaves na mão, ele também já pega todo 100% do imóvel, 80% da Caixa e 20% do cliente. Então, por isso que casas prontas, não é possível a pessoa parcelar a entrada. Agora, para parcelar, tem que pegar um empreendimento, que parcela a longo prazo, ou pode pegar, sabe o quê? Uma casa de um construtor que está fazendo 2 no Vila Maria, por exemplo, e essas 2 casas no Vila Maria ele vai levar 10 meses. Aí, se você pegar no início da obra, você vai dar um sinal, às vezes 10 mil, 15, 20 mil, e você faz um fluxo de pagamento nesses 10 meses. Nesses 10 meses você vai conseguir pagar essa entrada total nesse período. Aí dá para parcelar. Mas diferente disso, não dá, só empreendimento. Ah, tá. Então, se eu for comprar uma casa na planta, a entrada vai ficar, se for dividir só por 10 meses, então dá uma parcela bem alta, né? Vamos dar um exemplo. Você vai comprar uma casa no Vila Maria. Vila Maria é um dos bairros mais caros aqui de Foz. Por quê? Porque está bem próximo, é o centro de Foz do Iguaçu, né? Bem ali na General Meira, a uns 5 minutinhos do centro. Então você vai comprar uma casa ali. Ali, ó, a casa está 350. Com o melhor preço, né? Uma casa que tem 60 metros de área construída, 100 metros de terreno, então 350. O que acontece? O banco vai pagar a maior parte, 80%. Então o banco vai pagar esse aqui, ó, 280 mil. Beleza. Se o banco vai pagar 280 mil, isso quer dizer o quê? Que a sua entrada vai ser 280 menos o valor da venda, que é 350. Então a sua entrada vai ficar 70. Aí a pessoa, eu não tenho 70 agora. Tá, o que dá para fazer? Se a casa está sendo construída, começando agora a construção, você tem 20 mil, vamos supor, tem 20 mil. Então a gente faz a análise para você de financiamento, e aí você tem 20 mil. Então você dá 20 mil para o construtor agora como sinal da entrada, então menos 20 mil. Aí ficou 50. Desses 50, ele vai passar para você no tempo de obra. Então se ele vai levar 8 meses para construir essa casa, então você vai parcelar em 8 meses. Dividido por 8. Ou seja, vai ficar 8 parcelas de 6.250. Ah, mas aí, se a pessoa, vamos supor, que a pessoa ganha 7 mil reais, 8 por mês, fica inviável isso. Porém, se ela consegue fazer uma renda extra, vamos supor que ela tem um salário de 7 mil, mas ela consegue fazer um extra, e nesse extra pagar essa parcela, é uma solução. Uma outra solução, se você tem um bom cartão de crédito, depois do financiamento, depois que você assinou o contrato na Caixa, dá para a gente levar o cliente até o panorama da vida, já está no piso, e lá fazer e parcelar também. Passa lá e o construtor paga o material. Né? Então, essa é a solução para quem não tenha toda a entrada, mas quer pegar uma casa onde não seja empreendimento, que seja uma casa bem localizada, só que com preço também de acordo com a casa e com a região. Logo a gente já sabe que para cada local de Foz do Iguaçu
Logo, já sabemos que para cada local exige um volume de entrada e um volume de renda. Isso mesmo. Eu sempre falo assim, com as pessoas, né? A casa, o tijolo, o cimento, é tudo o mesmo preço. O que vai fazer a casa ter um preço diferente de uma para a outra é a localização, é o local que está sendo construído. E cada local tem seu preço, o valor do terreno. Aí muda também muitas vezes o padrão da casa, às vezes com um acabamento um pouco melhor, né? Então, o que faz o preço da casa? Localização, teve que o terreno ser mais caro, tá? E o padrão da casa, área construída, às vezes a casa tem 50 metros, ela tem 70, então isso vai fazer o preço ser um pouquinho distante uma da outra. Regiões, por exemplo, as regiões mais procuradas da cidade, Jardim das Oliveiras e Alvorada. Essa região começa de quanto, termina em quanto? Quanto que eu tenho que ter em mãos de entrada e qual que é a renda que eu preciso para comprar um imóvel nessa região? Oliveiras? Isso. Bom, no Oliveiras é um dos bairros que está crescendo bastante. Alguns anos atrás era mais barato, os terrenos lá eram mais baratos, mas devido ao crescimento lá está se tornando já um bairro um pouquinho mais caro. Porém, se comparar Oliveiras com Vila Maria, Oliveiras ainda a questão da disparidade de preço é muito grande. Uma casa lá, por exemplo, de 69 metros com 3 quartos, lá está 310 mil. 310 mil precisa do quê? De uma renda aqui, ó, de 6 mil, 6.100. 6.100. E é uma casa que tem 3 quartos, 69 metros já é construída, 150 de terreno, por 310. Se pegar essa casa do Oliveiras e jogar no Vila Maria, é 400 mil. Vai devido o quê? É a mesma casa, porém em outra região. Mudamos para o Jardim Alvorada, que é do lado de cá, próximo à Arbasa, próximo à Ambev. Quanto que o cara precisa para comprar lá hoje? No Alvorada tem casas ali a partir de 280, 290 mil. Aí ele precisa ter uma renda, aqui também, ó, 6 mil. 6 mil, 6.100, 6.200. Com essa renda, o banco vai pagar 80% do banco e o cliente vai pagar 20%. Exemplo, tem uma casa lá do Alvorada que o valor da venda é 290. Só que a avaliação, o engenheiro foi lá para 300. Com isso, reduziu 10 mil a entrada. Então a entrada de 60 a 50 mil. Só que você tem uma renda de 6. Só que essa renda de 6 não precisa ser uma única pessoa. Você pode somar a renda por irmão, por irmã, com o pai, com a mãe, dependendo da idade, é claro. Tem que observar sempre a idade. 50 anos para baixo, porque 50 anos para cima o banco já libera menos financiamento e menos tempo. Uma outra estratégia também, aproveitar agora esse momento de declaração de imposto de renda, é o melhor momento. A pessoa faz um extra, e aí a Caixa Econômica não aceita um extra só para o extrato bancário. Então você precisa fazer o quê? Declarar imposto de renda, colocar essa renda extra lá. Então se você ganha 4 mil formal, registrado, e você faz um extra de 2.500, 3 mil, você pode declarar um imposto de renda de 7 mil reais. 7 mil reais já encaixa aqui, ó. Faixa 3. 350, 300, 380. Tá, mas tem cliente que quer no Morumbi. Portal, Morumbi, Consalter, que é mais ou menos umas regiões parecidas ali do Consalter, Osma. Quanto que o cliente precisa ter hoje? Hospital da Unimed, Morumbi, toda essa circunferência aqui, quanto que o cliente precisa? E como que é as casas que tem disponíveis, mais ou menos? Nessas regiões aí são casas a partir de 350, então é renda a partir aqui, ó, de 7 mil reais, chegando no máximo de 8.600. Por quê? São casas que estão na faixa 3. E nessa região que você citou, Vinícius, não tem casas de faixa, continua na faixa 3, porém abaixo de 350 mil. Vai ser de 350 mil para cima. Então, com isso vai precisar o quê? De 7 mil a 8.600 de renda. E a entrada vai ficar de 70 mil para 84 mil. E essas casas de 350, é as mesmas casas de 300, 350 lá do Alvorada e do Jardim das Oliveiras, ou muda o tamanho dos terrenos? Eu quero uma casa com quintal aqui no Morumbi. Teria essas casas com quintal igual tem lá no Oliveiras? Aí está a diferença, ó. No Morumbi, no Portal, no Hero Roller, perto da Unimed. Esses bairros são casas com valores bem mais altos que o Jardim das Oliveiras, porém o terreno é menor. O Jardim das Oliveiras, o terreno é 150 metros. Nesses bairros, o terreno no máximo é 110, 125 metros. Área construída,
acabei de citar um exemplo. No Oliveiras tem uma casa de 69 metros com 3 quartos por 310. Aqui, nessa região, com 3 quartos é 450 mil. A partir de 450 mil. E as casas que têm um preço de 350 mil são casas com 60 metros, às vezes até 57 metros, e com terreno de 110, 100 metros. Ou seja, você não vai comprar casa e terreno, você está comprando localização. Morumbi, Portal, Iruhura, Osma, todas as regiões, você vai pagar mais caro, porém você vai ter menos casa praticamente, menos áreas construídas, né? Então, se você quer uma casa grande, terreno grande, é Oliveiras. Oliveiras, Alvorada, né? E essa região extremamente procurada, igual, por exemplo, Vila Maria, que é atrás do batalhão da Polícia Militar. Depois a gente tem a região do Carimã, que é Novo Horizonte. Depois a gente tem a região da Roda Gigante, que é a região do Parque das Águas. Essas regiões, como que as casas que tem para vender lá, quanto que custa, qual que é o tamanho dos terrenos, como que seria o que tem para vender lá nessa região? Bom, essas regiões ali que faz parte do corredor turístico, né? Você falou Jardim Cataratas, Novo Horizonte, Parque das Águas, né? Região Portumeira, Carimã é uma região também, tem o Novo Horizonte, tem... Essas regiões é preço que a gente citou agora. É bem parecido com a região Morumbi, Portal, Iruhura, Osma. A região onde o terreno são menores, terreno também de 110 metros, 100 metros, e o preço a partir de 300 mil. Então tem uma casa no Novo Horizonte, por exemplo, de 57 metros, e o terreno tem 100 metros, vai estar 300 mil reais no Novo Horizonte. Agora você pega, por exemplo, 300 mil no Alvorada, você já compra mais terreno e mais construção. Jardim Cataratas inclusive, né, foi um sucesso de vendas, 12 casas, sendo 7 casas prontas, vendidas, e 6 vão começar vai começar a ser construídas, já foram todas vendidas. Por quê? Porque é uma região que perto do Shopping Capanhi, perto da Avenida Cataratas, então acesso rápido a tudo. Então a região ali é muito mais valorizada, por isso o terreno é mais caro, e quem constrói menos área construída e o preço equiparado com uma casa bem maior em outra região. Ah, interessante. Logo sabemos que o terreno é o maior vilão da construção, né? As regiões, elas têm precificações diferentes em função do terreno, né? Isso mesmo. Igual você mesmo fala, né? O preço do cimento, do tijolo, do ferro, não importa o bairro, não é o preço. Mas o terreno não, né? O terreno é o que faz a diferença. E esses valores aí, 240 mil, 200 mil, você pode ver que fica bem interessante aí para comprar, né? Quais são as regiões para a pessoa ter 3, 4 mil reais por mês, até 5 mil? Tem aí 200, 250, qual que são a taxa de juros e quanto que fica as parcelas dessas casas, 200, 250 mil, e onde que tem essas casas para vender? As casas com preço de 230 até 280, ela está já na faixa 3, né? Em faixa 3 vai estar uma taxa de juros a partir de 7,5. Faixa 3 aqui já também, 240. Cadê a outra aqui? 250 mil. 250 mil também faixa 3. Então, renda de 5 mil reais, e com a taxa de juros de 7,5 mais ou menos. Agora, faixa 2. E onde encontra essas casas? Essas casas aqui você vai encontrar onde? Ela vai ter ali no Parque da Lagoa, tem ainda casas mais compactas no Jardim Oliveiras, no Jardim Atlantis também. Onde que é o Parque da Lagoa? O Parque da Lagoa fica ali a região do Três Lagoas, indo lá para a prainha. É uma região que a pessoa fala, meu Deus, que longe. Longe é relativo, né? Tudo depende. Mas é um bairro que está crescendo, é um bairro plano, um bairro alto. Então, em Foz do Iguaçu, as casas de 200, 250 estão. Três Lagoas, que é o Parque da Lagoa. Depois a gente volta para o Bairros, que é na região do Universitário, né? Isso. Onde mais? O Bairros, Universitário, Andradina. O Andradina, né, a gente chama de região norte, perto da Universidade do Oeste. O Andradina tem casas ali de 240, 230.
Logo já sabemos que a pessoa de 200, 250 mil, ele não compra exatamente onde ele gostaria de comprar, né? Ele compra onde ele consegue. Não, porque uma casa de 230, 250 mil vai pedir uma renda ali de até 5 mil reais. Então quem comprova totalizando 5 mil reais vai ser nessas regiões. Vai ser o Parque da Lagoa, o Bairros, depois partindo ali do lado da universidade, né, que é acesso rápido à Vila A, o Andradina, o Bairros também é perto do Andradina, o Universitário, o Ecoville, que é perto do Porto Belo. Tá. E o que precisa para a pessoa comprar um imóvel? Ele tem que ser casado no papel, ele pode ser morar junto, tem que estar com o nome limpo, Bom, a primeira coisa é o nome limpo. Isso aí é primordial, né? Primordial. Às vezes a gente até fica meio assustado. A pessoa, eu entendo que assim, ó, se você tem uma restrição, você pode até se informar como funciona o financiamento. É interessante, as pessoas muitas vezes elas querem procurar casa, mas se você tem financiamento, você não pode procurar casa, você tem que procurar financiamento. Só que para você procurar financiamento, primeira coisa, tem que estar com o nome limpo. Mas se você não tem o nome limpo, procura um bom corretor e fala melhor, eu quero saber como é que funciona o financiamento, eu tenho que pagar umas dívidas, mas eu quero que você me oriente, eu pagando as dívidas, o que eu preciso ter a mais? Então, primeira coisa, se você está com uma dívida, isso é fácil de resolver. Você pode entrar no Serasa, parcelar em 6, em 12, 24 vezes. Pagando a primeira parcela, em 10 dias está no sistema. Resolve isso daí. Então, isso aí você resolve em paralelo com as outras etapas do financiamento. Então, as pessoas às vezes acham que precisa esperar querer encontrar a casa que quer comprar para poder procurar o financiamento. Não, esquece ver casa, esquece procurar casa. Deixa eu ver, me informar o que eu preciso para poder financiar. Então, tá, eu preciso ter o nome limpo, mas eu não tenho, mas dá para ir consertando paralelo ao processo de financiamento. Qual que é a segunda coisa? Segunda coisa, saber a renda que você tem. A sua renda que você tem hoje, ela é compatível com qual imóvel. Se você procurar um bom corretor, um de alastro imobiliário, você vai conseguir saber com a gente a sua renda, ela é potencial para qual imóvel. A sua renda é para 200 mil, para 250, 280, 350, 300, 450. Então, tudo começa com a renda. Fora o CPF limpo, a renda que vai mandar. Ó, a sua renda é compatível com a 350. A sua renda é para 200 mil, a sua renda é para 350. Daí, beleza, a gente identificando isso, a gente vê, tá, a sua renda hoje é de 5 mil reais, dá para essa casa aqui. Ah, mas essa casa aqui só vai encontrar esse preço lá na região que a gente citou. Parque da Lagoa, Oliveiras, Andradina. Ah, mas eu não quero lá, eu quero regiões mais próximas ou do outro lado da BR. Beleza? A gente identificou o que você quer. A gente pode ajustar a sua renda. Pode ajustar a sua renda para 280, 250. Só que uma outra coisa que a gente vai trabalhar em paralelo, a entrada. Então o que é a entrada? O dinheiro que o banco não libera. O banco vai liberar 80% desses valores. O restante é a entrada. Então a gente identificando o seu poder de entrada. O que é poder de entrada? Saber se tem FGTS, primeiro passo. Segundo passo, saber se você tem veículo, que a gente consegue negociar veículo para reduzir essa entrada. E outra coisa, se você tem um pouco de dinheiro guardado. Então se você tiver essas três coisas, um pouquinho de cada coisa, a gente vai saber o seu potencial de entrada. Sabendo o seu potencial de entrada, aí a gente vai ver qual renda que você precisa comprovar para ver qual caso que vai ser. Se vai ser um caso de 250, 280, 300, 350. Identificando isso, aí sim nós vamos mostrar os imóveis que vai encaixar de acordo com a renda que a gente consegue comprovar para você e de acordo com o seu poder de entrada. Então pode juntar até quantas pessoas para formar essa renda aí de 6.800, 12 mil? Pode chamar até 4 pessoas. 4 pessoas. Tem que ser casado no papel? Não precisa ser casado no papel. Pode ser amigado, namorado. Vamos brincar, você fala uma pessoa na rua e você quer juntar comigo a renda? Se você quiser juntar com você, pode. Ela vai ser sócia ou você na sua casa. Então você pode somar até 4 pessoas. Qual outra coisa que pode ser feita aqui também para aumentar a renda? Pedir para colocar a hora extra, pedir para colocar comissão, se você trabalha com vendas. Você pode também, se você faz um extra no final de semana, você pode declarar imposto de renda. Então, solução para você aumentar a sua renda você tem, desde que você realmente faça, né? Ah, legal. Bacana. Daí, tirou as dúvidas? Alguma dúvida, senhor? Obrigado. O senhor entendeu aqui sobre as questões? Onde as pessoas pecam procurando imóvel, elas
querem procurar imóvel, não vê primeiro seu nome limpo, como resolver o nome, não vê a renda, aí depois de saber da renda, vê a renda é compatível para qual imóvel. Sabendo que é compatível para esse imóvel aqui, aonde tem esse imóvel? Ah, é compatível para esse imóvel aqui, aonde tem esse imóvel? É compatível para esse imóvel aqui, onde tem esse imóvel? E eu posso saber isso tudo onde eu vou no banco? Tem que ir no banco para saber? Olha, eu já peguei vários clientes que eles foram até o banco para poder ver essa questão do financiamento. Eles saíram de lá achando que não conseguem financiar a sua casa. Por quê? Porque os bancos eles não conseguem fazer uma consultoria específica no seu perfil, entendendo o seu perfil, entendendo tudo que a gente citou aqui. Então, assim, a melhor coisa, procure um bom corretor, uma boa imobiliária. Fica a sugestão, Alastra Imobiliária. Isso aí. Obrigado, Marcão. Beleza? Valeu.